Bem, senhoras e senhores, bom dia. Eu fiz esse breve deslocamento porque a luz não permite a gente ter uma visão exata de quem está aqui na plateia, e eu já sei que o excelentíssimo senhor governador já se retirou. Queria saber se o doutor Jaime ainda está presente ou se ele já se retirou também. Bem, senhoras e senhores, antes de iniciar propriamente a minha palestra, eu gostaria de fazer alguns cumprimentos. Inicialmente, cumprimentar o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Polícia Militar e o comandante-geral, o coronel Figueiredo, parabenizá-lo, coronel Figueiredo, por este evento. Eu tenho a mais absoluta certeza que, a partir de agora, a visão das nossas dores vai ser diferente, porque chega para outras corporações, para a mídia de uma forma diferente daquela que ela costuma enxergar e narrar, para as pessoas de um modo geral, porque as notícias, o próprio filme, vão poder permitir uma visão diferente, uma análise diferente. Queria parabenizar Vossa Excelência. Óbvio que tem muitas pessoas engajadas nisso, o coronel Cajueiro, a coronel Viviane, a major Helene e toda a equipe, mas sem a vontade do comandante-geral, sem a sua decisão de fazer, as coisas não acontecem. Eu gostaria também de cumprimentar os ex-comandantes gerais que estão aqui presentes. Vejo o coronel Biratã, mas tomei conhecimento de que há um outro ex-comandante-geral presente. Coronel Biratã, um prazer enorme tê-lo aqui. Gostaria de fazer também um cumprimento aos senhores comandantes gerais e oficiais das outras corporações, praças de outras corporações. É um grande prazer tê-los conosco, prestigiando o nosso evento. Os praças da nossa, oficiais e praças da nossa corporação igualmente. Gostaria de agradecer à organização do evento e a Deus pela oportunidade de, na organização das falas, terem me colocado antes do doutor Alexandre Abraão. Falar depois do doutor Alexandre Abraão é bastante complicado, porque ele esgota absolutamente o tema. Ele espreme tudo e deixa a gente sem ter o que falar. Se falar depois do coronel Cajueiro já é um pouco complicado, porque muito do que ele falou é o que vamos falar também, mas com toda certeza, viu, doutor Alexandre Abraão, eu fico muito feliz de poder antecedê-lo nesta fala. Como nós temos um tempo razoavelmente curto, a introdução que eu iria fazer propriamente a esse tema, narcoterrorismo no Brasil, eu vou deixar de apresentar essas considerações e vou entrar direto no tema. Era importante, sim, porque eu precisava falar de algumas questões ideológicas, mas não vou fazê-lo e espero que, ao longo da apresentação, o tema possa surgir e discorrer um pouquinho mais sobre isso. Narcoterrorismo no Brasil. É possível que, para algumas pessoas, essa expressão possa parecer superestimada, excessivamente dramática. Para aquelas que, por exemplo, entendem que o que existe no Rio de Janeiro é um quadro semelhante a todos os lugares, em outras cidades do mundo, do Rio de Janeiro, e há apenas uma espetacularização por parte dos meios de comunicação. Eu ouvi de uma autoridade de segurança pública, que foi inclusive secretário nacional de segurança pública, de que o problema do Rio de Janeiro era apenas uma questão de mídia. Que razão do nosso Estado ter uma presença muito forte da grande mídia brasileira, o que nós tínhamos era apenas isso, uma supervalorização espetacular do que estava acontecendo. Para outros, por exemplo, como os estudiosos, o foco da nossa questão é na incapacidade das polícias de fazer bem o seu trabalho.
Mas eu teorizo que nós temos um quadro gravíssimo. Nós não temos um quadro de insegurança pública. Essa expressão já não dá mais conta do problema. Nós temos um quadro gravíssimo em que atravessamos 3 décadas de um conflito urbano armado. Eu vou fazer uma breve remontagem histórica da insurgência criminal no Rio de Janeiro. Eu não vou usar essa expressão, insurgência criminal, ao longo da minha apresentação, mas eu fiz questão de trazê-la porque faz parte das obras de um coronel do Exército, o coronel Alessandro Visacro, que estuda não apenas aqueles temas mais afetos à sua carreira, a guerra comum, a guerra irregular, mas estuda hoje as questões relativas à segurança pública, e ele usa essa expressão, insurgência criminal, que trata da atuação de grupos armados em espaços que eles dominam e que, doravante, nós trataremos como black spots. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Em 1988, para aqueles que já estavam na polícia nessa época, ou pelo menos para aqueles que já eram nascidos, eram muito jovens, nós temos hoje os alunos dos cursos de formação de soldados aqui presentes e também da academia, mas em 1988 nós tivemos um fato muito marcante, porque os traficantes de drogas, conhecidos como Brasileirinho, Naldo, Cassiano, Buzunga e Bolado, da favela da Rocinha, exibem para a mídia seus fuzis de assalto, armas que só chegariam para as polícias quase 10 anos depois. Cassiano declara, inclusive, que dali nasceria uma revolução social. Isso não aconteceu, mas seguramente aquele foi um marco, porque traficantes não reuniam, até então, a mídia para falar de suas ações, dos seus propósitos e do seu poder. Essa é uma foto do Bolado fazendo uma reunião com a comunidade, com a presença da mídia. Eu não me lembro se essa foto foi publicada na revista Veja. As leituras sociológicas prevalecentes à época e continuam até hoje. Desigualdades sociais como fator essencial promotor do crime. Distribuição da responsabilidade do criminoso à sociedade, com a interpretação de que aquele é a verdadeira vítima do sistema perverso que criminaliza a pobreza, como se os crimes já não tivessem previstos nos códigos. Então, a sociedade passa a ser, na verdade, o sistema perverso. Consequência da nova criminologia pró-bandido. A criminalidade adquire armamento portátil de guerra, como fuzis e metralhadoras para proteção do mercado de drogas. Inicialmente se trata disso. Incorpora etos bélico, e eu procurei não colocar aqui etos militar, porque, afinal de contas, eles não são tão organizados, não têm uma estrutura hierárquica de tal maneira que possamos identificá-los como militares ou paramilitares. Mas etos bélico, com certeza, em função das suas armas de guerra. Incorporam valores de identidade coletiva cada vez mais, e daí nós vamos ver que isso transcende simplesmente as organizações criminosas. Eu acho que a própria legislação que trata de organizações criminosas, essa mais recente, 2013, já não dá conta mais disso, porque o que nós temos é o crime coletivizado, desenvolve a ideia de soberania do território e evolui do conceito de quadrilha para o conceito facção, uma entidade com identidade coletiva. Hoje, de tal maneira espraiada pelo território do Rio de Janeiro e pelo território nacional, que eu já diria quase uma espécie de subnacionalidade. Nós vamos ver esses rapazes identificados com o conceito de facção, que eles se entendem nascidos no Brasil, nascidos no estado do Rio de Janeiro,
com a identidade, por exemplo, dos seus clubes de futebol, o flamenguista, o vascaíno, o tricolor, mas também eles se entendem com uma outra identidade, a identidade do terceiro comando, a identidade da ADA e do Comando Vermelho. E não só os engajados no crime, mas muitas vezes apenas o morador das comunidades dominadas. Aqui, uma exibição das armas que foram sendo adquiridas com o tempo. Armas, neste caso, foram apreendidas na operação que fizemos no Complexo do Alemão em 2010, quando em apenas 10 dias, e num lugar relativamente pequeno, são duas grandes favelas do Rio de Janeiro, mais pequenos em relação ao território nacional, nós apreendemos em 10 dias 169 fuzis, 30 metralhadoras Combipé e mais de 220 pistolas, além de outras armas, quase 600 armas. São imagens daquela operação. Essas imagens são as imagens das primeiras horas. Bom, a partir daí as facções cada vez mais se entranham no tecido social das favelas, passam a exercer forte controle sobre a população, submetendo tudo e todos às suas vontades e interesses. Fazem-se tiranos, ora alternando práticas assistencialistas ou violência avassaladora. Sequestros, espancamentos e assassinatos cruéis por meio de tortura tornam-se ritos de iniciação para criminosos mais jovens. Nós assistimos isso no filme Cidade de Deus, uma obra excelente, que eu sugiro que assistam, porque mostra essa passagem da criminalidade anterior à chegada dos fuzis. As armas de guerra começam a chegar no Rio de Janeiro em meados da década de 80 e chegam facilitadas em razão do dinheiro que a cocaína, que também está chegando para o mercado de uma forma vulgarizada, para não dizer democratizada. O uso da cocaína até então estava muito limitado às classes sociais de melhor poder aquisitivo. E a partir da década de 80 ela chega barateada e as quadrilhas passam a ganhar muito dinheiro com isso, as quadrilhas antes da sua evolução para o conceito de facção, e passam a adquirir essas armas de guerra. Então, sequestro, espancamento, assassinatos tornam-se ritos de iniciação para criminosos mais jovens. E seus principais alvos são agentes da lei, integrantes das facções rivais, moradores e lideranças comunitárias recalcitrantes, milicianos. Infelizmente, não vou ter tempo para falar das milícias. As milícias são uma outra estrutura de poder que nasce do vácuo de poder do Estado. Quanto tempo eu ainda tenho? Nasce do vácuo do poder do Estado, e que, num primeiro momento, elas são organizadas com uma bandeira antitráfico. O miliciano é aquele que vem do próprio Estado, ele é um substrato do Estado. Tanto que milícia e tráfico se opõem, que se nós observarmos ideologicamente, quem se opõe ao narcotráfico não integra o mesmo grupo que se opõe às milícias. Se fizermos uma observação bastante atenta, nós observaremos isso. Por quê? Porque o narcotráfico é o lumpenproletariado. Ele vem das estruturas da base da população produtiva, ordeira, mas ele é o lumpenproletariado. Ele é aquele produto imprestável. Da mesma maneira que a milícia, embora seja um subproduto da ordem, mas é um subproduto imprestável também. É a segurança pública apodrecida, ou seja, não é a segurança pública. É isso que nós precisamos entender.
seria o camelô pirateado, de produtos pirateados. E é importante que nós entendamos bem isso, mas eu não vou falar de milícias hoje, porque não há tempo. Mulheres suspeitas de relacionamento com inimigos, também, porque a questão sexual está muito presente nessas estruturas de poder. Infelizmente, nós tentamos, eu trouxe o vídeo dentro de um formato que nós tentamos colocar ali, não conseguimos. Mas, por favor, vê se você consegue rodar esse vídeo, porque isso é uma imagem de uma guerra recente, numa favela do Rio de Janeiro. Comando, filma aqui, ele falando que é comando vermelho. Agora ele é comando vermelho. Filma aí. Ele falou que agora ele quer ficar aqui. Cadê a arma, mano? Ele quer falar Quer que o quê, não tem tu? Quer arma. o quê? Tem... Tu é comando? Tu rodou aonde? Ah, ele falou que agora ele quer Fazendo ficar o quê? aqui. Agora ele virou comando vermelho. Não quer mais voltar pra lá, não. Tava palmeando, tu? Ele falou que não quer Tava voltar. palmeando, né? Vai morrer. Aí, Você falou quer que dar- tava você palmeando quer dar mesmo. o papo na moral? Ai, Peraí. aí depois. Você não quer dar o papo na... Bom, isso aí acontece de forma recorrente. Infelizmente, com nossos policiais também. Em algumas apresentações, eu creio que isso será apresentado. Policiais que foram imolados, sequestrados, torturados. Há um caso bem recente de um policial que foi arrastado por um cavalo, colocados no que eles chamam de fornos, micro-ondas, queimados em pneus. Comando, filma aqui, ele... E aí, nós chegamos àquilo que eu chamo de ideologia de facção, que é uma espécie de Hélade grega, e eu vou explicar o que é isso, bizarra e perversa, construída a partir de uma subcultura criminosa de valores fundamentados na extrema violência que regula as relações entre os membros das facções e destes com os indivíduos das comunidades que dominam, define suas atitudes contra os inimigos e atua como fio lógico para a existência da entidade coletiva. Eu usei essa expressão Hélade grega porque os helenos, ou os micênicos, antes de serem conhecidos gregos, né? Gregos foi a forma como os romanos os identificavam. Eles, embora eles fossem diferentes em relação à sua organização, em estados diferentes, havia muitas cidades gregas diferentes, mas eles tinham um entendimento de que eles eram iguais na sua cultura, uma entidade metafísica que os identificava. Ora, nós temos isso também na ideologia de facção, mas para a atuação mais cruel possível. O criminoso que está aqui, ele se acha igual ao que está... Ele está numa favela absolutamente distante, num morro a dezenas, às vezes centenas de quilômetros, e hoje se espalhando pelo Brasil. Da mesma forma que nós temos entidades com ideologia de facção de outros estados chegando para o estado do Rio de Janeiro, nós temos aqui, levando essa Hélade grega bizarra para outros estados. Eu já vi pichações do Comando Vermelho em São Paulo, vi em Goiás e vi também na Bahia. Eu até reporto como aquilo que é o mais perigoso em tudo isso, porque desconstruir ideias é muito mais difícil, e desconstruir principalmente cultura é muito mais difícil do que combater uma estrutura de poder criminosa que se organiza para eventos muito pontuais. A ideologia de facção inclui a ideia de soberania de território que acarretará em black spots. Black spots seriam territórios onde não há potência de governança do Estado. O Estado até leva serviços, mas precisa de negociação com aqueles poderes ilegais e ilegítimos para levar os seus serviços. E para levar serviços de polícia, é preciso fazer guerra, senão não entra. A Polícia Civil, para investigar nessas áreas,
ela antes se transforma numa corporação quase militar, forma uma fração de infantaria para fazer seu trabalho, que deveria ser marcadamente de investigação, e às vezes de forma a mais insuspeita dentro dessas comunidades, mas não pode fazer, porque são black spots que existem no Brasil hoje, mas já existiam em outros países, como no México, e começam a existir, se não ainda nessa potência de black spots, sem nenhum governo, mas como aquilo que os militares chamam de no-go zones, que são as áreas que não convém ir. Na França, já há regiões que a polícia francesa evita entrar. Eu conversei com alguns policiais franceses e eles muito preocupados, porque eles tomam pedradas. Aqui nós tomamos muito tiro, e lá eles tomam pedradas, e um, inclusive, me relatou que uma vez jogaram uma batata na cabeça dele, e que machucou, porque foi jogado de um apartamento, e obviamente que vai machucar. Então, se na Europa nós já temos isso, aqui nós temos algo muito mais grave, porque territórios dominados em forma de black spots. Valor de símbolo da sigla de dominação favorecendo o pertencimento, isso é muito importante. Semiótica é extremamente importante para o fortalecimento de suas ideias. Valor de símbolo das armas de guerra proporcionando ethos, guerreiro e empoderamento sexual. Eu entendi a partir de um determinado momento que o armamento de guerra traz um empoderamento sexual do traficante. Estrutura de rede mantenedora e valorativa de poder dos reclusos. Então, o valor do símbolo traz poder para aqueles que estão presos também, e não apenas para os que estão em liberdade. A ideologia de facção promove a ideia de valor de grupo preterindo o valor de lucro. Entre obter o lucro, mas manter a unidade da facção, eles vão preferir ter prejuízos em determinados momentos, mas manter a unidade da facção. A reposição dos quadros em permanente estado de perda por morte, mutilações, ferimentos e pistolas, ora, onde há ideologia de facção. Nós podemos prender todos os criminosos de um determinado lugar, todos, absolutamente todos. Os que estão envolvidos em armas, os que estão envolvidos na separação, na venda. No dia seguinte, tudo está funcionando novamente. É como se houvesse, eu vou usar Marx aqui, um exército de reposição industrial, só que não industrial, para ocupar todos os espaços deixados por aqueles que foram presos. Porque as pessoas estão esperando a sua vaga para entrar no negócio. Conquista ou escravização espiritual, psicológica, dos indivíduos nas coletividades. Esse aqui é um exemplo bem claro, da ideologia de facção na questão do empoderamento sexual. Infelizmente, também vai ser uma cena que vai... Ah, conseguiu. Só hoje, velho. Para de doce, dá 12, para de doce. Quando vê o magrelo faz o sinalzinho da 12. Para de doce, dá 12, para de doce. Quando vê o jogador faz o sinalzinho da 12. Para de doce, dá 12, para de doce. Quando vê o guiriboi faz o sinalzinho da 12. Mas eu vou te fazer uma pergunta, tu me responde que aquilo, mas eu... Esse aqui também é outro, mas eu penso que não vamos conseguir colocá-lo na posição ideal. É o sepultamento de um traficante. Mas dá pra gente... Comando vermelho! Se tentar, você vai se fuder! Lá na vila é só guerreiro! Mano J que tá de AK! Mochila vários pentes! Com fé em Deus, o Charlie vai voltar! Nosso bonde é envolvente! E aí nós chegamos
ao que eu chamo de conflito urbano armado de baixa intensidade, que é um quadro de insegurança que transcende ao conceito de segurança pública. Segurança pública, como entendemos, e muitas vezes com violência, mas que ocorre no nosso espaço coletivo de trânsito, onde as pessoas vêm e vão para o trabalho, para a escola, para o lazer. Ora, isso aqui, ainda que nesses locais nós tenhamos um quadro muito grave, o conflito urbano armado de baixa intensidade transcende muito a isso. Por quê? Ele envolve grande quantidade de engajados e ocorre prevalecentemente em área urbana. Há armas, petrechos e artefatos de guerra aos milhares. Quando nós pensamos que no ano passado só a Polícia Militar apreendeu mais de 300 fuzis, ora, quanto por cento isso significa em relação às armas que ficaram nas mãos dos traficantes? Vamos supor 5%. Nós temos pelo menos uma brigada, talvez uma divisão de infantaria, de armas de guerra nas mãos do crime. Há condutas, táticas e valores de guerra. Há um grande número de mortos e mutilados. Isso as senhoras e senhores vão ver ao longo desse simpósio. Há desaparecidos também. Há uma ideologia de sustentação nos grupos envolvidos, a ideologia de facção. Algumas imagens desse nosso conflito urbano armado. Isso é uma posição barricada. Aquilo ali não estão se abrigando atrás de algo que já havia. Não, aquilo foi construído para funcionar como uma espécie de casa-mata. Uma posição no Complexo do Alemão que nós tomamos também naquela operação de 2010. De outro ângulo, a gente observa que há um trilho de trem colocado para evitar a passagem dos nossos carros e a profusão de imagens da sigla. Essa foi um outro local que nós tivemos que usar explosivos para destruir uma casa-mata. Esse foi o Batalhão de Operações Especiais que teve que fazer dessa forma. Não houve prejuízo para aquelas casas ali, mas teve que ser dessa forma e de uma maneira bastante arriscada, porque não dava para chegar um veículo pesado o suficiente, uma retroescavadeira, e nós tivemos que usar o explosivo para destruir aquilo, porque eles já haviam, infelizmente, dali daquela posição, matado esse policial nosso, o Wilson. Isso foi em combate, daquela posição, eles acertaram o Wilson, acho que foi durante o comando do coronel Biratã, que está aqui presente. Uma dor muito grande, era um excelente companheiro, um excelente policial, e nós sofremos bastante, como sofremos com toda a morte, com todos os ferimentos, nós sofremos bastante com a morte desse colega. Essa é mais uma imagem que mostra esse ethos bélico, essa ideia de soberania de territórios. Não se trata simplesmente de se resguardar da ação de outros criminosos, dos seus inimigos, da ação policial. É muito mais que isso. É uma forma de implantar um estado de terror. Tropa, como é que tá, ó? Ponto 30, tá na pista. Pega a fita, ó. Tropa, como é que tá? Boladão. Uma outra. Por favor, tenta passar que eu não consegui passar. Agora, Sérgio. É a tropa, porra. Ó, peita não, porra. Ó, fala muito. É a tropa. É a tropa. É a tropa. Nós vamos encontrar dezenas e dezenas de filmes com essa expressão. Eles agora são a tropa, que patrulha, que domina, que está no terreno como uma força irregular, mas com total controle do seu espaço. Eu coloquei essa expressão de um filósofo que eu gosto muito, Baruch de Spinoza, porque no seu Tratado Político de 1665, ele já usava a expressão terror. Se numa cidade os súditos
não tomam as armas porque estão dominados pelo terror, deve-se dizer não que reina a paz, mas antes que a guerra aí não reina. A paz, com efeito, não é a simples ausência de guerra. O terror age de tal maneira, o estado de terror que foi atingido, ele se encontra de tal forma que as pessoas já naturalizaram seus dramas. E nós vamos ver isso numa imagem. Eu estou encerrando a minha apresentação. Tem quanto tempo mais ainda? Estado de narcoterror. Ambiente psicossocial em que se veem mergulhadas populações dominadas pelo crime coletivizado. Então, observem que eu estou usando o narcoterror num sentido diferente do clássico, aquele que também é estudado pelas Forças Armadas. Por exemplo, se falarmos narcoterror no que diz respeito ao que acontece na Colômbia, na Bolívia, nós vamos verificar que lá o terror, o narco, a parte da produção das drogas, do dinheiro das drogas, passou a dar suporte, anos depois, ao terrorismo, às ações de guerrilha, das Farc, da ELN. O dinheiro da droga entrou depois. Aqui, o que aconteceu é que o tráfico foi se transformando com o tempo até gerar um estado de narcoterror nas populações em que muitas vezes as pessoas sequer reconhecem o medo em que estão mergulhadas, já naturalizaram. Nelas vige o medo difuso decorrente da violência das estruturas de poder do crime contra pessoas comuns, moradores, lideranças locais, agentes de serviços públicos e contra agentes da lei, mas também a naturalização do horror. Lene, essa aqui é a casa que eu estou te falando, ó. Ó, aqui é uma casa, a casa, a entrada da casa, é a entrada do portãozinho que tu fecha aqui a casa. Aí você vai, casa não, kitnet, né? Aí entrou, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E aqui é o tanque, a varandinha. Aí você entra, entrou na porta. Aí da porta você tem aqui, ó, a cozinha. Ó, a cozinha. Tá vendo a cozinha? O cara tá terminando aqui, ó. É a cozinha. A cozinha é bem grande, ó. Ó, cozinha grande. Cozinha grande. O filme é longo, então eu não vou passá-lo todo. Mas observem que ela está fazendo a propaganda de uma casa, penso que seja na Vila Kennedy, disparos de pistola, de fuzil, com a maior naturalidade possível. Ela insiste, eu poderia ter filmado aquilo num outro momento. E no finzinho ela conclui dizendo assim, infelizmente, foi na hora que os tiros estão acontecendo. Ora, as pessoas já não se dão mais conta do horror, não se dão conta mais do estado de dominação. E isso é extremamente difícil de se desconstruir. A solução para isso, obviamente, existe. Nós temos que acreditar que o Estado é mais forte. Mas não é fácil, porque nós temos uma ideologia de facção que dá suporte e faz nascer o conflito urbano armado, que, por sua vez, permite um estado de dominação dessas comunidades, e isso se espraiando também para outras áreas, para fora da comunidade, para aquilo que nós chamamos da parte, o outro lado da cidade partida, em que as pessoas cada vez mais naturalizam e vivem apavoradas muitas vezes inconscientemente.
Então, da mesma maneira que a ideologia de facção dá suporte ao conflito urbano armado, a estética de conflito urbano armado, com tantas mortes, com tantos feridos, com ferimentos de arma de guerra, que acabaram permitindo que médicos nossos se transformassem em especialistas em medicina de guerra. Nós temos alguns médicos no Rio de Janeiro que são grandes especialistas em ferimentos por armas de guerra, que ora chega um ferido por uma granada, ora por um disparo de AK-47, de um fuzil FAL, de um M16. Ora, as pessoas estão num ambiente de guerra, e se não estão conscientes disso, inconscientemente sim. E o que nós queremos é exatamente dizer da gravidade desse problema, porque atinge os nossos, que não dão apenas o suor no seu trabalho, dão o seu sangue honrado, fazem derramar o sangue honrado, como eu disse no filme, nos becos, nas vielas e no asfalto quente da cidade. Eu vou colocar aqui, para encerrar minha apresentação, um áudio. É muito provável que as senhoras e senhores já tenham tido acesso a esse áudio, mas é aquele grau que eu chamo de paroxismo, porque é o momento em que tudo se passa pela nossa cabeça, da nossa cabeça, e principalmente do baleado. E os feridos que estão aqui, eu peço perdão por talvez ajudá-los a promover uma reminiscência ruim do seu momento. Mas nós temos que honrar esse companheiro ferido. Eu não sei se ele se recuperou, se ele está bem. Na verdade, eu nem quis saber. Não quis saber, não por uma indiferença. Eu vou querer saber depois, antes não da preparação do áudio. Mas acompanhem e entendam como as coisas acontecem nesses momentos mais graves. Consegue por aí? Vem, porra! Vem! Fica aí! Sai da escada! Prioridade, porra! Pede logo! Prioridade, porra! Pegou onde é? Perna. Na perna. Policial ferido! Assim não. Volta, porra! Volta, caralho! Volta, porra! Volta! Porra, volta! Peraí. Bora! Vambora, porra! Vai pra frente deles! Bora, Everson! Tranquilo, não pode dizer com ela não. Fica com o Everson mesmo! Segura Everson! Porra! Everson! Everson! Acorda, porra! Porra, Everson! Bora, Everson! Bora! Joga nas minhas costas! Everson! Bora! Everson, me ajuda, cara! Bora, Caveira! Caveira, porra! Vai, Caveira! Porra! Cintura em pé! Vai arma dele aí, ó. Vai embora, chavão. Arma dele aí. Mala, porra! Abre a mala! Filha da puta! Eu ouvi certa vez um secretário de segurança, tem uma pessoa que eu respeito muito, dizer que o ferimento e a morte de policiais era apenas percalço da profissão. Não pode ser. Não pode ser. Isso é o paroxismo indesejado da nossa profissão.
Um policial ferido não é apenas um momento da sua carreira, da sua história. É um momento extremamente dramático, com prejuízos de toda sorte, prejuízos para a sua saúde, quando dá sorte de sobreviver. Quando morre, então, é uma dor eterna para a sua família. Esposa, esposo, os órfãos, para a mãe e para os seus colegas que ficam, porque é um trauma cada vez que temos um policial ferido. E quando temos que ir aos cemitérios, enterrar os nossos. Todos nós já falamos sobre isso. É uma dor para sempre. Eu encerro aqui a minha fala. Eu teria, obviamente, outras coisas para abordar, porque nós precisamos falar das soluções, mas, afinal, o simpósio é justamente para discutir isso. Agora, eu estou convicto de algo. Sem uma mudança profunda na lei, que encarcere verdadeiramente os criminosos, que tirem seus privilégios, porque o que eles têm no cárcere são privilégios, nós não vamos conseguir chegar a um estado de tranquilidade pública e paz civil, que já nos trata mais apenas de paz social, no nosso amado estado do Rio de Janeiro e também nos outros estados onde nossos irmãos de fardas e de lutas também sofrem suas dores de perdas e ferimentos. Agradeço a atenção de todos e espero poder ter colaborado para lançar luz ao problema. Obrigado.